Hoje vamos mergulhar num assunto que pode mudar o jogo para qualquer empresa que trabalha com software. A gente vai entender por que é tão, mas tão importante medir a performance da entrega. E para nos guiar nessa conversa, vamos usar um livro que virou referência total, o Accelerate. O meu primeiro carro foi um Fusca. O painel era bem simples, velocímetro, temperatura, nível de óleo e o medidor de combustível que geralmente estava quebrado. E isso, aliado com uma certa falta de dinheiro, sempre me deixava na dúvida se tinha ou não gasolina. Era comum eu ter que empurrar o carro ou ter que procurar um posto de gasolina com um galão. Aquela época me ensinou que informação clara e confiável faz toda a diferença. E olha só como a coisa mudou. Hoje em dia os carros têm computador de bordo que te mostra o consumo em tempo real, pressão dos pneus, GPS, é outra realidade. Você dirige com muito mais confiança. Agora pensa comigo, liderar um time de desenvolvimento sem métricas é igual dirigir um carro sem indicadores no painel. É sair na base da esperança, guiar por intuição, é torcer para ter gasolina suficiente para chegar na próxima entrega. Agora, vamos dar um passo atrás aqui. Isso não é um problema só de uma equipe. Na verdade, hoje em dia, software é a grande vantagem competitiva de organizações inteiras. E é só parar para pensar um pouco. A competição hoje em dia não é mais só entre empresas de tecnologia. A gente está falando aqui de bancos, serviços de streaming, empresas de logística, varejo. Em todos esses setores, a capacidade de entregar software bom e rápido é o que define quem ganha o jogo e quem fica para trás. Só que é exatamente nesse ponto que nós temos um grande problema. A maioria das equipes estão literalmente voando às cegas. Elas estão tão atoladas com o trabalho do dia a dia, apagando incêndios, correndo atrás para entregar a próxima feature, que simplesmente não conseguem parar para analisar o próprio desempenho. E aí acabam se guiando somente pelo achismo. E isso nos leva à famosa frase que todo mundo conhece, mas que é a mais pura verdade. O que não se pode medir, não se pode melhorar. E sem dados concretos é impossível achar os gargalos, saber onde melhorar e, o mais importante, conseguir evoluir de verdade. Mas felizmente apareceu a solução para tirar o desenvolvimento de software dessa era do achismo e levar para um campo mais científico. E é exatamente aqui que o livro Accelerate entra em cena. O Accelerate foi escrito por Nicole Forsgren, Jez Humble e Jeannie King, e o objetivo deles era bem claro: responder à pergunta de como medir a performance de entrega de software de um jeito científico, com base em evidências. A ideia era trocar a opinião por fatos. E o que faz esse trabalho ser tão relevante é o rigor por trás dele. Ele não é um livro de opinião. Nós estamos falando aqui de 4 anos de pesquisa, mais de 23 mil respostas de empresa de tudo que é tamanho e setor. E isso analisado com estatística pesada. É ciência de verdade aplicado ao nosso dia a dia. Tá, mas então o que foi que essa pesquisa descobriu? Bom, se prepare porque os números que separam as equipes de alta performance das outras são realmente impressionantes. A primeira métrica-chave é a Deployment Frequency, ou frequência de implantações. As equipes de elite fazem deploy de código 46 vezes mais que as equipes de baixa performance. Não é 46% não, são 46 vezes. A diferença é brutal. A segunda métrica é o Lead Time for Changes. É basicamente o tempo que leva entre um desenvolvedor fazer o primeiro commit de uma feature até ela chegar em produção. E aqui o número é absurdamente alto. São 440 vezes. Isso mesmo, 440 vezes mais rápido nas equipes de elite. E aí você pode pensar, mas fazer as coisas nesse ritmo deve gerar instabilidade, certo? Errado. E a terceira métrica, ela prova isso. O tempo para restabelecer serviços, MTTR ou Mean Time to Restore se você preferir, é que quando um problema acontece, as equipes de alto desempenho se recuperam 170 vezes mais rápido. Isso mostra uma grande capacidade de identificar, antecipar e corrigir problemas. E para fechar o pacote agora temos o Change Failure Rate, ou taxa de falha de mudanças.
As alterações que as equipes de elite fazem têm 5 vezes menos chance de causar problema em produção. Ou seja, elas não são só mais rápidas, elas são muito, mas muito mais estáveis. Mas o ponto mais importante vem agora. Esses números não são números só para engenheiro ficar feliz. A performance técnica se traduz diretamente em sucesso para o negócio. Empresas que têm equipe de desenvolvimento de alta performance têm o dobro de chance de bater as metas estratégicas, têm clientes mais satisfeitos, ganham mais mercado e, obviamente, têm mais lucro. E então, o que podemos tirar de tudo isso? Simples. Chegamos ao fim da era do achismo, da liderança que é baseada só na intuição. E voltando à analogia lá do começo, a diferença é exatamente essa. De um lado, alguém dirigindo do escuro, sem certeza de que vai chegar no destino. E do outro, um carro moderno, com painel completo, te dando total clareza e controle. O livro Accelerate nos deu finalmente o painel de instrumento que precisávamos para a entrega de software. No próximo vídeo nós vamos olhar para trás e entender quais métricas foram usadas antes do Accelerate e por que elas falharam. E esse é um ponto essencial para compreender o impacto do livro, porque antes de chegar às métricas corretas, o mercado tentou de tudo quanto é jeito e colheu os resultados totalmente distorcidos. E para fechar, fica aqui a pergunta. Que tipo de informação sobre a performance do time seria incrível você ter hoje, mas que ainda não está disponível? Refletir sobre isso, sabe, é o primeiro passo para a gente parar de dirigir no escuro e poder acelerar com confiança. Até mais.